E saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se e imediatamente pôs-se a servi-los. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhe traziam impondo-lhes as mãos, os sarava. De muitos saíram demônios aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Esse evangelho está no livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 38 e seguinte. Depois de Jesus ter curado, isso daqui era num dia de sábado, então Jesus cura aquele possesso lá na sinagoga, e isso desperta a ira dos fariseus e dos escribas. Então Jesus é chamado para ir na casa de Pedro. Olha a importância da intercessão. Aqueles que sabiam que a sogra de Pedro estava com febre alta foram interceder para Jesus, para que Jesus curasse. E Jesus vai à casa de Pedro. Né? São Beda vai dizer que Jesus ele honra os seus discípulos indo na casa deles, convivendo com eles. Né? E na casa de Pedro, então, ele ordena a febre, e a febre deixa a sogra de Pedro. E diz a palavra que imediatamente a sogra de Pedro passou a servi-los. E aqui nós entendemos por que muitas vezes nós somos curados, né, da doença da alma, através da penitência, do sacramento da confissão, e nós voltamos de novo ao mesmo pecado, porque, como fala o livro de Provérbios, é como um cão que volta a lamber seu próprio vômito. Por quê? Porque a gente não se põe a serviço de Jesus, a gente não se põe na obra, né? Porque se uma vez a gente tivesse curado, a gente se pusesse na obra, né, a serviço, ali a gente vai castigando a nossa carne e vai se blindando desses pecados. Né? Santo Afonso vai dizer que nós não deveríamos pedir a cura para Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós somos curados e não voltamos atrás. Nós somos como aqueles leprosos, né, que foram curados, mas não voltaram para agradecer. Uma mínima parte voltou para agradecer. Se não me engano é São Padre Pio que fala, ou é São Felipe Neri, que diz que Deus muitas vezes não atende nosso pedido porque nós somos ingratos, nós não agradecemos. E ao não agradecermos uma graça alcançada, nós incorremos no risco de um pecado mortal. Né? E Deus não pode nos proporcionar ocasiões que nos levem ao pecado mortal. Perdão. E quando Jesus vier nos visitar, nós temos que pedir sim a cura, né? Principalmente depois da nossa confissão, quando Jesus toca a nossa alma, na nossa comunhão, quando Jesus toca o nosso corpo, nós temos que pedir a Ele a cura da nossa alma. Jesus poderia ter curado todos os enfermos num estalar de dedos, mas Ele quis que os enfermos viessem até Ele, para mostrar que a carne dele tem o poder de cura. E aqui diz que no cair da tarde, né, uma multidão foi ter com Jesus. Talvez porque tivesse coisas a fazer no dia, embora isso seja pouco provável, porque era um dia de sábado e os judeus não fazem nada no dia de sábado. Mas talvez pelo medo de cancelamento dos fariseus e dos escribas, eles foram no final da tarde. Talvez para que não se infringisse a lei de fazer essas coisas no dia de sábado. Mas é mais provável que por medo de cancelamento dos fariseus, eles foram no final de tarde para ninguém ver. E Jesus curava a todos. Porque Jesus nos ama de maneira extraordinária. Extraordinária. E veja, é interessante que aqui o demônio confessa que Jesus é o Filho de Deus. São Beda vai dizer que na tentação do deserto, quando Jesus ficou os 40 dias, quando o demônio olhou para Jesus e viu que ele estava muito abatido, ele pensou, ele é homem, não é Deus. Quando, porém, ele tentou contra Jesus, né, oferecendo a fama, o poder,
prazer e não conseguiu, ele achou que poderia ser Deus. Mas nesse ponto ele já tinha total certeza de que Jesus era o Filho de Deus. É preciso que nós peçamos a cura principalmente da nossa alma. E veja, a cura da alma, Jesus nunca nega. Ele nega, ele atrasa, ele prorroga a cura do corpo. Mas a cura da alma, sempre que nós quisermos, é instantaneamente. Ele cura para quê? Para que nós nos coloquemos a serviço dele, a serviço do próximo, para nos blindarmos contra o pecado. Deus te abençoe.